Marcos Aurélio é um dos filósofos estoicos mais famosos e conhecidos de todos os tempos. Ele foi um imperador romano de 161 a 180 d.C. e foi o último governante de uma linhagem posteriormente conhecida como os 5 Bons Imperadores. Ele ocupava uma das mais altas posições de poder no mundo na época e teria acesso à realização de todas as suas tentações e desejos, caso quisesse. No entanto, em vez disso, ele dedicou sua vida à justiça e equidade. Durante o seu reinado, Aurélio encontrou tempo para escrever uma série de escritos autobiográficos, agora conhecidos como Meditações, que se tornaram um dos textos mais importantes dentro da filosofia estoica. Nas Meditações, Aurélio descreve guias sobre como melhorar a si mesmo. Isso estava principalmente focado em adotar uma perspectiva cósmica e analisar criticamente seu julgamento sobre si mesmo e sobre os outros. Como líder de um poderoso império que passou por múltiplas guerras durante o seu reinado, Aurélio usou sua própria filosofia estoica para lidar com o estresse e preocupações e se tornar o melhor e mais confiável líder que poderia ser. O estoicismo é uma filosofia antiga e incrivelmente famosa que, além de ser uma teoria, é também uma maneira inspiradora de pensar e viver. Os estoicos acreditavam fortemente que fazer a coisa certa era a chave para a felicidade individual e que, para fazer a coisa certa, era necessário um julgamento sólido e pensamento racional claro. Com isso em mente, neste vídeo, vamos falar sobre como você pode desenvolver uma mente racional por meio de 5 lições importantes que podem ajudá-lo a pensar com mais clareza, baseadas nos ensinamentos de Marcos Aurélio. Antes de continuarmos, verifique sua inscrição no canal. É muito importante que você esteja inscrito. Clique em se tornar membro para nos apoiar e nos incentivar a fazer mais vídeos. Lição 1. Treine sua percepção. Marcos Aurélio diz: escolha não ser prejudicado e você não se sentirá prejudicado. Não se sinta prejudicado e você não foi. Uma das maiores lições do estoicismo é tomar controle de sua percepção. Costumamos julgar tudo com que nos deparamos: eventos, pessoas, experiências. Classificamos tudo como bom, ruim, chato, divertido, bonito, feio, etc. Isso é uma prática exaustiva e pode afetar nossas vidas para pior. Por exemplo, julgar cada interação em um dia difícil como horrível faz com que o dia pareça ainda pior. Rotular uma festa como chata a torna apenas uma parte chata da sua semana. Frequentemente, deixamos nossos julgamentos iniciais serem influenciados por nossas emoções, o que significa que eles provavelmente não são inteiramente racionais. Além disso, nossa tendência a julgar cada momento de nossas vidas está associada a uma tendência a falar em metáforas e exageros que tornam as coisas piores do que são. Por exemplo, se você terminar com seu parceiro, pode dizer que seu ex partiu seu coração, em vez do fato fundamental de que eles não sentem mais por você da mesma forma. Essa maneira de falar, ou melhor, essa maneira de pensar, molda como você se sente. Não é o evento real que te faz sentir mal, mas sim a maneira inconsciente como você escolhe pensar sobre ele. Os estoicos, ao contrário, incentivam as pessoas a serem cuidadosas ao julgar tudo com o que você se depara e as coisas que você faz. Uma das maneiras de ser cuidadoso é desfazer seus julgamentos, olhar além deles, para ser capaz de esquecer seu primeiro instinto e julgar algo por uma lente mais otimista e razoável. Você pode tentar reformular uma festa chata em sua mente como um evento onde você teve a oportunidade de conhecer um novo lugar e novas pessoas. Depois, você pode notar que não se identificou muito com ninguém, mas você não foi com a expectativa de negatividade. Assim, praticar o ato de não julgar tudo com base em seu primeiro instinto e emoção é a melhor maneira de começar a treinar sua percepção da vida. Sempre que você pensar em algo de maneira opinativa, tente se perguntar se isso é racional. No que baseei minha opinião, há uma maneira melhor ou mais positiva de interpretar isso. Marcos Aurélio enfatizou que as coisas só podem ser prejudiciais se você as considerar prejudiciais. Isso significa que qualquer experiência difícil pela qual você tenha passado parece mais difícil e pior quanto mais você a considerar assim. Portanto, você tem total controle sobre o quanto certas situações o afetam. Os estoicos também o encorajam a ver cada coisa ruim que acontece como uma oportunidade ou fonte de bem. Um exercício de treinar sua perspectiva de maneira estoica é chamado de inverter o obstáculo.
Quando um novo colega de trabalho é um aprendiz lento e seus erros afetam os lucros da empresa, você pode sentir frustração. Esse colega de trabalho é um obstáculo para o que você está tentando alcançar: eficácia, eficiência e lucro. No entanto, essa situação também pode ser uma oportunidade para o bem. É uma oportunidade para você exercitar e praticar a paciência, para se tornar um melhor professor, aprender como integrar novas pessoas à empresa e como lidar com momentos estressantes. Todas essas são habilidades que também serão úteis no futuro e também devem ajudar a aumentar os lucros a longo prazo. Nesse sentido, Marcos Aurélio disse famosamente: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. No geral, em vez de julgar tudo exageradamente, tire um tempo para ver as coisas como elas são objetivamente. Você pode descobrir que a vida é mais simples e clara do que você pensava. Cada situação tem uma interpretação mais positiva e uma mais negativa. Quando você ajusta sua mentalidade de acordo, perceberá que nada o incomoda tanto quanto costumava e que você atravessará a vida com mais facilidade. Lição 2. Aprenda a controlar suas emoções. Marco Aurélio nos aconselha a parar de deixar que nossas emoções anulem o que nossa mente nos diz. Parar de ser hipócrita, egocêntrico e irritável. Agir sob emoção muitas vezes é retratado como um contraste a agir racionalmente. E isso não é sem motivo. Não há nada que turve mais o nosso julgamento do que as nossas próprias emoções. Portanto, se você deseja pensar com clareza o tempo todo, uma das habilidades mais importantes a dominar é a capacidade de controlar suas emoções. De acordo com Marco Aurélio, a emoção da raiva, em particular, nos faz mais mal do que bem. Ao contrário do que muitas pessoas parecem pensar ou tentar, controlar suas emoções não significa suprimi-las. Quando você sente raiva intensa por causa de uma traição, você não pode controlar essa raiva negando sua existência a si mesmo ou a esses outros, ou fingindo que está tudo bem. Ela ainda estará lá. Não importa o quão profundamente você a empurre para baixo. Em vez disso, o controle de emoções como a raiva é feito pelos redirecionamento dessas emoções. Portanto, quando você estiver sentindo raiva, pergunte a si mesmo o que pode fazer com essa raiva. Gritar com quem o machucou pode parecer tentador, mas isso o ajudará a diminuir a dor ou melhorar a situação? Isso ajudará a pessoa que o traiu a melhorar? Em resumo, pense sobre o que você está tentado a fazer e, em seguida, pergunte a si mesmo se é útil. Se não for, encontre maneiras de expressar suas emoções de maneira útil. Talvez você possa obter melhores resultados conversando calmamente com quem o machucou, explicando seus sentimentos e tentando ver o lado deles. Você também pode escrever em um diário, se exercitar, se perder em um jogo de videogame, ou fazer qualquer coisa que possa ajudá-lo a liberar sua raiva depois. Outro exemplo é a ansiedade ou o medo. Você não pode simplesmente suprimi-los, mas pode redirecioná-los. Em vez de deixar a ansiedade paralisá-lo, use-a para desafiar a si mesmo, para realizar ações que a fazem sentir e reconheça a existência dela ao longo do caminho. Digamos que você tenha muito medo de pedir um aumento ao seu chefe. Muitas pessoas veem esse medo como um motivo para não fazer nada, permitindo que suas ansiedades as detenham. Outros podem conseguir seguir em frente e ver sua ansiedade como algo que está no caminho e precisa ser suprimido e ignorado. Lição 3. Exercite a dicotomia do controle. Nas palavras de Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não eventos externos. Realize isso e você encontrará força. A dicotomia do controle é a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. Por exemplo, o clima, problemas de tráfego, ou o que as pessoas pensam de você estão fora do seu controle. Mas como você se veste, a que horas sai e o tipo de pessoas com as quais você se cerca, você pode controlar. Portanto, sempre que você enfrentar uma situação que o faça sentir de certa maneira, pergunte a si mesmo o que você pode controlar. Tudo o que você pode controlar é uma razão para agir. Tudo o que você não pode controlar, você deve aprender a aceitar e abraçar sem que isso o afete. Aprender a distinguir essas duas coisas e agir de acordo pode limpar sua mente instantaneamente. Uma parte muito importante da dicotomia do controle é o amor ao destino ou amor pelo destino. Quando você abraça a vida e todas as circunstâncias que ela traz, você sempre amará a vida.
Você não pode escapar do destino ou decidir sobre circunstâncias fora de seu controle. Mas você pode escolher amar sua vida, não importa o que. Se você for rejeitado para um emprego que desejava há anos, pode pensar que não há redenção nessa situação. Você quis o emprego, tentou e falhou. Não poderia possivelmente fingir amar o destino em uma situação como essa. No entanto, isso é um equívoco. Em vez de ver o fato de que você não realizou sua ambição puramente como negativo, investigue o que levou a esse resultado e use-o para tomar uma atitude positiva. Ou você não conseguiu o emprego devido a um fracasso de sua parte, caso em que você pode controlar esse fracasso e trabalhar nele para tentar novamente quando surgir uma oportunidade semelhante no futuro. Ou a razão foi um fator externo, como o nepotismo ou um conflito de personalidade com um membro da equipe de contratação, que nunca esteve em seu controle, significando que a oportunidade nunca realmente existiu, e não faz sentido se chatear por algo que nunca existiu. Uma parte de aceitar o destino é se afastar de um resultado fixo e de marcadores externos de sucesso. Se você deseja ser um escritor, por exemplo, e mede seu sucesso pela quantidade de vendas de seu livro, você está permitindo que o sucesso seja controlado pelo mercado de livros arbitrário da época. Mas se você optar por medir seu sucesso pela satisfação que tem com seu produto final, ou pela quantidade de trabalho